Esta é a semana número 10 e esta é a terceira parte, onde nós estamos falando sobre paradigmas para uma vida vitoriosa dentro da igreja. Eu falei na última parte que nós temos 5 formatos, 5 modelos, 5 enfoques de como ser igreja, com evangelismo, adoração, comunhão, ensino e ação social. E o que a IBNM pensa sobre isso? Como é que ela enxerga? A IBNM é uma igreja com foco em adoração, uma igreja com foco em comunhão. A IBNM ela busca trabalhar dentro de um conceito chamado Igreja com Propósitos. E o que é o programa de uma igreja com propósitos? É um programa no qual nós buscamos equilibrar 5 formas de ser igreja, ou 5 áreas de uma igreja, que seria a adoração, o serviço, a área de missões, a comunhão e o discipulado. Quando nós trabalhamos uma igreja com propósito, nós temos que nos voluntariamente, intencionalmente, nos estruturar para atender cada uma daquelas necessidades. Como nós vimos na parte anterior, cada uma daquelas partes é importante, cumpre uma parte do propósito da igreja. E quando nós estruturamos uma igreja com propósitos, nós intencionalmente buscamos equilibrar todas essas formas, todas essas abordagens, de tal forma que a igreja seja eficaz, seja atuante, seja relevante em todas aquelas áreas. Vamos olhar cada uma delas agora de forma separada. Quando nós olhamos o aspecto da adoração, o propósito da adoração, nós temos como base o texto de Mateus, capítulo 22, versículo 37, onde Jesus fala: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Toda igreja deve existir para adorar a Deus. E esse é o nosso primeiro propósito aqui. Ou seja, quando nós colocamos uma igreja com foco em adoração, nós estamos cumprindo uma ordem de Jesus. Esse é um maior mandamento. O segundo mandamento é semelhante a este, e está na sequência no texto, em Mateus capítulo 22, no versículo 39. E o segundo mandamento é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E aqui vem a questão do serviço, o cuidado com os irmãos, o atendimento das necessidades sociais, os dons de misericórdia, os dons de compaixão, de empatia. Ou seja, é o cuidado com as necessidades da comunidade onde a igreja está inserida. Às vezes nem da própria comunidade, mas em auxiliar outras igrejas, em auxiliar outras demandas sociais, às vezes longe, Então é o serviço, é amar o próximo como a nós mesmos. O terceiro propósito está lá no finalzinho do livro de Mateus, Mateus capítulo 28, a primeira parte do versículo 19, quando Jesus fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ou seja, o propósito da igreja é cumprir com missões, é levar o evangelho por todas as nações. Ou seja, nós temos que equilibrar a adoração a Deus, ou seja, reconhecer a Deus como nosso Senhor e Salvador, e auxiliar o próximo, amar o nosso próximo, atender a necessidade do próximo. Mas também não podemos deixar de buscar aqueles que estão perdidos, de forma voluntária, buscar pessoas que aparentemente não têm nenhum problema, mas padecem no mundo sem Jesus. Então, vão e façam discípulos. Essa é uma ordenança de Jesus para a igreja. Então, nós temos como propósito o item de missões. A segunda parte do versículo 19 fala: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é o batismo? Batismo nada mais é do que um sinal visível, uma profissão de fé de que você quer fazer parte daquela igreja. Então, quando você faz parte daquela igreja, você se une àquela comunidade, une-se àquela congregação, e nós temos aqui o propósito da comunhão. E o propósito da comunhão, como nós vimos em algumas aulas passadas, do porquê nós trabalharmos como igreja, porque nós precisamos nos reunir como igreja, é justamente nós nos fortalecermos, nós nos encorajarmos, haver a edificação mútua, o pastoreio mútuo que nós incentivamos nas nossas células. Então, quando nós falamos do propósito da comunhão, e eu entendo que muitos falam que esse é um dos propósitos mais fáceis de serem atingidos, é para formar uma comunidade, é para formar laços, é para formar identificação, é o senso de pertencimento, Nós, como Igreja de Jesus, nós passamos por várias dificuldades, vários desafios, temos problemas às vezes na vida, e a comunhão serve para nós compartilharmos as nossas dificuldades, para buscar auxílio, para compartilhar as nossas alegrias, suprirmos as necessidades uns dos outros, e aqui o propósito de comunhão vem cumprir o seu papel. Mateus capítulo 28, versículo 20 traz: ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês.
né? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Belíssima promessa aqui para nós. Ensinando-os a obedecer, ou seja, fazer o discipulado. Aquilo que Jesus ensinou aos apóstolos, ele foi ensinando à igreja, foi registrado na Bíblia e hoje nós recebemos essa palavra. E aqui, a partir da EBD.3, por exemplo, nós discipulamos outras pessoas. O ideal é que nós façamos esse discipulado vida na vida, pessoa a pessoa, de forma individual. Como a própria figura vai indicar, nós temos aqui 2 pés na frente indicando os passos do mestre e 2 pés atrás indicando os passos do discípulo, né? A palavra discípulo quer dizer pisar nas pegadas do seu mestre, ou seja, aonde o seu mestre caminhar, você vai e pisa nos mesmos locais em que seu mestre pisou. Então veja, uma igreja com propósitos, nós temos que incentivar o ensino da palavra, o estudo da palavra, mas o discipulado ele é mais amplo. Ele não é apenas o estudo, o ensino versículo por versículo, o conhecimento teológico, mas sim também entender de relacionamentos, entender de como se comportar como pai, de como se comportar como esposo, de como se comportar no trabalho, né? Então nós temos aqui o propósito do discipulado. Queridos, essa foi a nossa terceira parte da EBD.3. Nós estamos na semana 10, uma vida vitoriosa com novos paradigmas. Aguardo você para a próxima etapa.